Querido, graça e paz, que Deus vá abençoe a tua família, a tua casa e o teu ministério. Querido, eu quero vos deixar uma palavra para a nossa meditação nesta tarde de domingo, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 24. Vou ler para adiantar. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará o varão, a sua mãe, seu pai, e ajuntará-se a sua esposa, ou seja, a sua adjuntora, e serão uma só carne. Quando Deus constitui a família, é para viver eternamente, juntos, caminhando juntos, orando junto, em um propósito junto. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado para tirar a paz dentro dos lares, para tirar a paz das famílias, dos relacionamentos. Por isso que você vê os divórcios acontecendo, o número de divórcios crescendo dia após dia. E eu escrevi aqui uma coisa muito interessante, preste atenção nisso. Manter uma família unida é um desafio para todos. Cada membro tem seu papel e a sua responsabilidade. O pai deve amar e respeitar a mãe, e a mãe deve amar e respeitar o marido. Os filhos devem respeitar e obedecer aos pais, e todos devem amar a Deus. Precisamos amar a Deus acima de tudo e de todo. Porque quando você convida Deus para o teu relacionamento, quando você convida Deus para fazer parte da tua vida, da tua história, Deus começa a escrever uma nova história. Uma família unida cresce unida e vence unida, edificando a família por meio da palavra de Deus. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto a plenamente preparado para toda boa obra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, você vai ler lá e você vai entender. A palavra de Deus é a melhor referência para edificar uma família abençoada. Através da Bíblia, podemos conduzir o nosso relacionamento de forma saudável, além de criar os filhos segundo um caminho que produza bons frutos, instruções, correções, um futuro cheio de esperança. Esses são alguns dos elementos que a palavra de Deus contribui para edificar a sua família. Você lembra daquela passagem que uma casa foi edificada na areia e a outra foi edificada na rocha? Mas a que estava na areia, quando veio o vento, levou, mas a que estava edificada na rocha, a rocha representa Cristo, rocha representa Jesus. Quando você edifica a sua casa diante de Deus, apresentando a Deus a sua vida, a sua família, a sua casa, você está edificando a sua casa em cima dessa rocha. Vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir a tribulação, mas ela vai permanecer de pé. Por quê? Ela está edificada em Cristo. Amém? Filhos obedientes. Depois você lê lá também em Efésios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Nota aí que você está acompanhando essa transmissão aí pelo YouTube. Anota aí, Efésios 6, depois você vê lá, Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe,
Este é o primeiro mandamento, com promessa. Depois você vê Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos. Antes crie no segundo instruções e conselhos do Senhor. Ou seja, a Bíblia tem respaldo para tudo. E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a entrar no teu coração e você começa a produzir frutos. Porque o que entra através de Deus na tua vida, a palavra de Deus, porque lá em Romanos 10:17 a palavra de Deus fala: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé ela vem pelo ouvir. Significa que todos nós temos fé. Mas alguns creem em algo, outros creem em outro. Não estou falando de religião. Todos nós temos fé. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra, ela produz fruto. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela entra na tua mente, ela entra no teu coração, ela trabalha dentro do teu entendimento, do teu coração, do teu entendimento. E você começa a entender o que realmente Deus tem para você. Qual é o teu chamado? Muitos são chamados, poucos é escolhido. Por quê? Chamado é renúncia. Quando Deus nos convida, quando Deus nos chama, quando nós temos um encontro com Jesus, assim como Paulo de Tarso teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, precisou renunciar algumas amizades, precisou renunciar atos que ele fazia no passado, ele não poderia fazer no presente momento. Então houve uma mudança de caráter, mudança de ética. Então Deus começa a transformar através da palavra. Então se a palavra está entrando no teu coração, essa palavra tem o hábito e o poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Mas a mudança acontece aonde? A mudança acontece na nossa mente. Assim como pensar, sucederá. Ou seja, assim como nós pensando, as coisas podem acontecer. Mas quando nós começamos a pôr em prática a palavra de Deus usando a nossa fé, Deus começa a trabalhar dentro do nosso ser. E a mudança começa a acontecer, porque a mudança é de dentro para fora. As nossas atitudes, elas mudam. O nosso caráter, ele muda, né? E nós precisamos ser compreensivos à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes nós nos encontramos explosivos. Às vezes você se entristece no trabalho, às vezes você se entristece em algum lugar que você esteja. Mas você ouve a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está com você. O Senhor está trabalhando na tua vida. A palavra de Deus está remando dentro do teu coração. Por quê? É necessário ouvir a voz do Espírito Santo. É necessário buscar a presença de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca ter relacionamento com Deus, você busca ter mais intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com Deus, Deus vai trabalhando na tua vida, Ele vai moldando a tua vida como um diamante, né? Ele começa a moldar como um vaso. Para muitos, o vaso não tem valor. Lembra de Jeremias 18? O olheiro estava trabalhando, moldando o vaso. Jeremias começou a olhar e observar aquilo ali. E de repente o vaso se quebra, cai no chão, se quebra. O olheiro pegou aquele vaso que estava quebrado, tornou a fazer dele um novo vaso. Assim é nós na vida. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Às vezes você se encontra quebrado, às vezes você se encontra triste, às vezes você se encontra olhando para si mesmo e, pô, ninguém é por mim, poxa, todos me abandonaram, meus amigos me abandonaram. Às vezes você se encontra triste, às vezes você está olhando para esse relacionamento e está pensando em desistir, está pensando em chutar o balde. Mas Deus está dizendo para você nesta tarde, não desista, não pare.
Enquanto a vida é esperança, eu que estou trabalhando em teu favor, sou eu que estou moldando do meu jeito, não é do teu jeito. Às vezes a gente quer as coisas para ontem e Deus trabalha. Não, Deus não trabalha assim. Deus trabalha com perfeição, com equilíbrio. E o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, querido. Então fique com esta palavra no seu coração. Lembre-se uma coisa. Eu escrevi um livro em 2013 e no livro eu falava o seguinte: relacionamento, casamento, família, né? São duas pessoas com pensamentos diferentes. Se conhecem. Elas resolvem se casar. Mas primeiro vem o namoro, depois do namoro vem o noivado, e depois do noivado é que vem o casamento. Mas enquanto elas estão namorando, elas não se conhecem por completo. Enquanto essas pessoas estão noivas, elas não se conhecem por completo. Enquanto essas pessoas se casam, elas vão a partir daí se conhecer melhor. São duas mentes com pensamentos diferentes que vão ter que se adaptar a morar na mesma casa, a entender os desejos da outra pessoa, se adaptar com isso. Isso leva tempo. Isso não é 1, nem 2 anos, nem 3 anos, isso leva muito tempo. E vocês vão se adaptando e reconhecendo os desejos do outro, para que vocês possam manter os seus relacionamentos de pé. Muitas das vezes é preciso ceder alguma coisa. Eu começo a olhar para Jesus, convidando Jesus para o seu casamento, convidando Jesus para fazer parte da sua vida e da vida da sua família. Porque quando você apresenta a sua casa, a sua família ao Senhor, Deus começa a entrar com a providência divina e começa a mudar a história dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, na vizinhança que você vive, e você é alcançado por esse poder, e por isso Deus ele tem cuidado de cada um de nós. Quando nós damos liberdade para Ele trabalhar em nossas vidas. Então isso é relacionamento. Tem tempestade? Tem. Tem vento forte? Tem. Tem momentos difíceis? Tem. Porque não é só mar de rosa. Mas enquanto você olhar para Jesus, você consegue conduzir a tua família até Deus. Você consegue levar a tua família até Deus. Quando você conduz a tua família aos caminhos do Senhor, Deus ele vai trabalhando, moldando e edificando a tua casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, compartilhe esse vídeo. Seja muito abençoado. Em nome de Jesus.